E com essas cartas em mão, além de o Brasil perder o status de Reino Unido a Portugal, transformava Dom Pedro II, que era o príncipe, Dom Pedro I, que era o príncipe regente, ao status de um representante da corte portuguesa, a um status nada importante, apenas como um delegado ou como representante administrativo de Portugal no Brasil. Isso desagradou muito tanto as pessoas implicadas, que era a dona Leopoldina, a esposa, como ao próprio Dom Pedro, como a alguns membros do parlamento, ministros, etc. Com isso em mãos, essas informações em mãos, dona Leopoldina, com essas cartas em mãos, não teve dúvida, reuniu o Conselho de Estado, informou a eles dos fatos, para se deliberar a respeito qual a melhor ação. Enquanto os debates ali continuam, a dona Leopoldina simplesmente decide. Ela escreve um documento, esse documento que é o Decreto de Independência do Brasil de Portugal, junta com os outros documentos recebidos de Portugal, e manda para o esposo dela, que estava em São Paulo, a uma viagem a Santos, viagem essa a qual ele conheceu a dona Domitila. Essa viagem foi muito importante, que ele teve dois fenômenos importantes: conhecimento da dona Domitila, que se torna um ser importante, pelo menos no aspecto afetivo, para ele, e compelido com os documentos na mão, com as evidências claras das intenções de Portugal, ou com as ordens de Portugal. Não eram intenções, eram ordens emanadas da corte portuguesa, e com o decreto da independência em mãos, elaborado por sua senhora, a dona Leopoldina, ele não teve dúvida. Às margens do rio Ipiranga, possivelmente parados, descansando, o cavalariço, o cavaleiro que levava esses informes com a incumbência de entregar a Dom Pedro, vindo do Rio, entrega a ele não teve dúvidas. Declarou naquele momento a independência do Brasil. Os cenários, se foi assim, se foi assado, o que ocorreu em detalhes, não nos importa, né? Fato é que ele definitivamente, naquele momento, corrobora com o decreto da esposa dele, definindo sim o Brasil independente de Portugal. E aí o Brasil já se torna um império independente. Não foi automático tudo isso que aconteceu. Houveram vários outros processos e acordos para que isso fosse consagrado e reconhecido internacionalmente. No dia 12 de outubro, com o retorno do imperador ao Rio de Janeiro, né, ele retorna, e no dia 3 de dezembro de 1822 ele foi sagrado e coroado, ou seja, recebeu a coroa. Localmente ele está consagrado como imperador do Brasil. O Brasil nesse momento já tinha várias confusões. As representações militares de Portugal na costa brasileira se rebelaram, que hoje são estados, né? Piauí, Pernambuco, notadamente na costa, mas no Amazonas, no Pará, enfim, essas administrações locais, principalmente os militares, Bahia, Pernambuco, se rebelaram, não acatavam essa ideia do Brasil ter a independência. E muitas dessas rebeliões, desses revoltosos, foram limitados a fio da espada. Houveram conflitos e a espada teve que resolver a coisa, então houve derramamento de sangue. O Portugal e o Reino Unido ou Inglaterra reconhecem a independência do Brasil somente em 1825. Ou seja, melhorou as coisas, ou seja, tem uma independência, mas não está isolado. Há uma relação que pode se desenvolver para diplomática e comercial, o que interessa para qualquer país. Ele só ser um país, se ele não tem esse reconhecimento internacional, ele está perdido, ele está só. Não é verdade? Então, lógico que com a independência, muita gente esperava que haver grandes revoluções, etc. Não é verdade. Houve uma independência de Portugal, mas os costumes, os vícios, as manias, o sistema político continuou o mesmo. Quem era rico, quem era pobre, era pobre.
até porque, em tese, o rico sempre comandou o país, eles tinham o poder político. E Dom Pedro, para tentar sanar essa divergência, essa confusão, estabeleceu que o Brasil deveria ter uma Constituição e convocou uma Assembleia Constituinte para escrever essa Constituição. E a coisa foi andando com essa Constituição. Essa Constituição não agradava a Dom Pedro. E eu acredito que um dos itens que não agradava é que eles queriam manter a escravatura como um costume e que não corresse risco de ser rompido. No frigir dos ovos, ele se aborreceu, que era típico do comportamento dele, e interrompeu a Assembleia Constituinte, destituiu seus membros e ele passa a escrever essa Constituição. Ele cismou, teve lá o seu momento, o seu rompante, e resolveu escreveu uma Constituição, foi publicada foi outorgada em 1824. Para alguns legalistas é a Constituição mais perfeita, mais concisa, simples, curta. Ela tinha 170 e alguns artigos. Eu sei que ela terminou com 179 artigos, mas foi acrescentada alguma coisa. Inauguralmente acho que era 176, se não 176, a próxima a isso. Então era uma Constituição curta, clara, objetiva, como tem que ser uma Constituição. Funcional, aplicável, serena, não teve problema nenhum. Estabeleceu a Constituição. Para não ficar tão mal que parte desses constitucionalistas queriam restringir o poder do imperador, isso também foi o que motivou a ele a suspender a Constituinte e destituir os constituintes, que eles queriam limitar ou talvez extinguir o poder do imperador. E Dom Pedro não aceitava. E a questão que entravava era que os constitucionalistas queriam, que fazia parte da Constituinte, queria que tirar o poder do imperador de banir, ou de fechar, ou de demitir, como queira falar, os parlamentares, que era o poder de destituir a Câmara, destituir um membro das câmaras, ou do parlamento. E isso eles já queriam derrubar. Como Dom Pedro não abria mão disso, foi lá e falou: tá todo mundo demitido, não quero saber dessa coisa mais, da sua Constituinte, eu vou fazer a minha. E fez a dele, ficou muito boa, foi cumprida à risca até 1889, sem mudança, sem desobediência. Nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II violou a Constituição. Não precisou fazer reforma, mexer em nada. E com isso o Brasil teve essa Constituição eficaz, tranquila, funcional, operacional, agradando a todos. Só que ao mesmo tempo ele também tinha uma infinidade de dificuldades com a Declaração da Independência, a República. Ele ganhou uma grande antipatia àquelas pessoas próximas ao poder, próximas ao império, que foi restringiu muitas regalias, notadamente aos militares. E essa restrição de regalia causou muito mal-estar. E a partir também das evoluções sociais, do país estar efetivamente na mão dos grandes donos de terra, ainda explorar a escravatura, e ele secando a escravatura, enfim, começou a aparecer rebeliões internas, principalmente a favor de Portugal contra o Império Brasileiro. E políticas, dificuldades de relacionamento com os políticos, com as elites, com a massa. Conclusão, ele terminou se desgastando muito. Se desgastou ao extremo, ao ponto de ele se ver compelido a ter que abdicar do trono no Brasil. E era um momento que também deu certo, que ele precisava voltar para Portugal para fazer o acerto
lá na coroa portuguesa com a morte do seu pai, que ele teria que abdicar ao trono. Conclusão, ele sai do Brasil, ele abdica no Brasil em nome do seu filho Dom Pedro II, né, o Dom Pedro de Alcântara. E se afasta do governo, vai para Portugal e lá fica. Enquanto isso, o seu filho fica aqui, o príncipe regente. Então, quer dizer, o que nós vamos falar desse cidadão? Não é nada de espetacular.